Olá, tudo bem? E aí, como é que você está? Fazendo as atividades? Bom, então hoje o professor, nesse momento, só vai exemplificar você como fazer a resolução da atividade que está lá na plataforma da Secretaria da Educação, viu? Então, o professor vai explicar o passo a passo, como é que você faz para chegar até a resposta. Embora o que está hoje na plataforma está relacionado em tudo aquilo que a gente já estudou. A atividade está falando sobre potenciação e também sobre notação científica. Então, dando continuidade, esta é a atividade que está lá proposta na plataforma, né? O professor printou, copiou e está aqui para a gente tentar entender como chega a resolução. Bom, então lá está, a primeira coisa, o professor, o coordenador, já traz o conceito que é potenciação. Potenciação é multiplicação de fatores iguais. Ou seja, quando eu tenho um número que eu vou multiplicar ele por ele mesmo várias vezes. Isso pode aparecer numa situação problema, né? Aí vem aqui o primeiro exemplo, 2 elevado à quinta potência. O 2 é como se fosse o 2 multiplicando ele por ele mesmo 5 vezes. Gente, é muito comum a gente cometer esse erro, achar que é 2 vezes 5 e colocar logo 10 aqui, viu? Então, sempre esse expoente está indicando o tanto de vezes que eu estou multiplicando esse número da base, ele por ele mesmo. No caso aqui, o 2, né? Então, o 2 multiplicando ele por ele mesmo 5 vezes vai chegar a isso, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Como é que a gente poderia trazer uma situação dessa para a prática, para a realidade? Suponhamos o momento que estamos vivendo do Covid-19. Suponhamos que uma pessoa infectada, ele contaminasse 2 pessoas, aquela outra pessoa mais 2. Quando chegasse na quinta pessoa que estava fazendo esse processo, quantas pessoas já estariam contaminadas? Então, escreveria assim na forma de potência, 2 elevado à quinta. Quando chegasse no quinto processo, no caso, já teríamos 32 pessoas contaminadas, tá bom? O outro conceito que segue aqui na sequência, que o professor até destacou, é falando sobre notação científica, que também é conhecido como potência de base 10. Porque para fazer resolução de uma notação científica, você tem que passar pela a potência de base 10, né? Que já foi bem simplificado em aulas anteriores. Então, tá aqui, ó. Entendemos por potência na base 10 todo número escrito em sua notação científica. Aí traz um exemplo aqui, ó. Simples 3 milhões aqui no caso. 3 milhões, aí vem a resposta. Sua notação científica é 1,3 vezes 10 elevado à sétima. Quer dizer, para números altos, a partir desse aqui já é mais aconselhável usar, no caso, notação científica, viu? Qual o conceito básico de notação científica? Tem sempre o número A, que está multiplicado pela base 10 elevado a um expoente n. Lembrando que esse A aqui nunca pode ser um número igual a 1, mas nunca menor do que 1. E não pode ser também maior do que 9,99 reticências. Não pode chegar a 10 esse valor de A. Então, como é que a gente faz para fazer esse número chegar a esse valor aqui? Todo número deduz que ele tem uma vírgula no final, aí você vai deslocando a vírgula até chegar nesse A, sendo que esse valor desse A não pode chegar a 10. Tem que ser menor do que 10 e não menor do que 1. Então, a gente vai deslocando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu cheguei no 6, eu ainda tenho 13. 13 é maior do que 10. E nem 10 pode. Aí quando eu chego aqui, ó, tá dando 1,3. Por isso que 1,3 veio para cá. Aquele número que está aparecendo sem zero, você traz para cá. Lembrando que a vírgula tem que estar entre o primeiro e o segundo número. E o tanto de zero que apareceu aqui, ó. Tem 3, 6 zeros, mais esse número aqui, 7. Por isso que está 1,3 elevado à 17ª potência. Tá bom? Alguns autores explicam que você fazia assim. Você chega apenas aqui, ó, coloca a vírgula entre o primeiro e o segundo número e coloca o tanto de casa que você faz para chegar até ele. Também é um dos caminhos que pode chegar à resposta sem nenhuma margem de erro, né? Você vê um número grande, coloca a vírgula entre o primeiro e o segundo número e vai contando as casas, tá bom? Até chegar nele. Aí esse valor será o que estará ali no expoente. Bom, vamos para as questões que o professor orienta a gente a fazer na semana. Ficou bem tranquilo, né, gente? Só 2 questõezinhas para você fazer em matemática durante a semana toda. Eu creio que ficou suave, como se diz. Então, a questão 12 lá da plataforma está dizendo assim: o prédio onde Jacira mora tem 4 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Para cada apartamento há 4 vagas na garagem. Como posso representar em forma de potência o número de vagas desse prédio e quantas são? Como é que eu representaria isso aqui em forma de potência? Você lembra que a potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Qual o número que está repetindo aí várias vezes? É esse que você vai colocar, no caso, na base. Quantas vezes ele está repetindo? Você coloca no expoente. Está evidente, já praticamente eu te dei a resposta aí, né? Aí então, depois você vai calcular a potência desse número e dar o resultado. Qual foi o valor?
tá bom? Então tem um número aí que está repetindo várias vezes, você coloca ele na base, e o tanto de vezes que ele repete, ele vai para o expoente. Aí depois você vai calcular quanto dá isso aí. Só isso que você vai fazer, tá bom? Agora vamos para a questão 13, lá da plataforma, para nós aqui a segunda, né, em matemática. O raio da Terra mede aproximadamente 6.400.000 metros. Indique esse número em forma de potência de base 10. Sabemos que a Terra tem esse formato, né? E o raio, mais ou menos é isso aqui, gente, saindo do centro para aqui, assim, ó, tá bom? Então, a Terra tem aproximadamente essa dimensão aí, o raio da Terra. Como fazer esse valor que não é tão pequeno com potência de base 10? O que é que você vai fazer? Você vai deslocar, né, a vírgula até encontrar o número que esteja entre 1 e o 9. Colocou a vírgula e conta quantas casas você deslocou. Aí vai colocar, como apareceu aqui, ó, esse número aqui na mantiça. E a potência de base 10 é o tanto de casas que você deslocou, você vai colocar no expoente. Essa é a atividade da semana, tá bom, gente? Aí depois o professor volta para fazer resoluções com vocês, para a gente resolver e ver o que você conseguiu acertar. Eu conhecendo o meu aluno, conhecendo o seu potencial, eu estou certo que ninguém vai errar essa questão aí, gente. Ninguém. Eu estou confiante porque eu conheço meus alunos e pelo que nós temos trabalhado, ficou bem claro, né? Falou, gente. Então, bons estudos e fiquem com Deus.